Introdução a processos. Anteriormente a gente falou sobre multiprogramação. Então eu teria vários programas executando ao mesmo tempo, simultaneamente no mesmo processador. Porém, isso daí, na verdade, é um pseudo-paralelismo. Por quê? Eu tenho uma coleção de processos sendo executados alternadamente na CPU. Então, roda o processo 1, para, vai o processo 2, para, volta o processo 1 e ele vai fazendo essa troca. Só que como ele é muito rápido o processador, a gente não percebe essa troca. Então, o processo é caracterizado por um programa em execução. Porém, existe uma diferença sutil entre processo e programa. Um processo pode ser composto por vários programas, dados de entrada, dados de saída e um estado, que ele pode estar executando, bloqueado, pronto. Mas o que é essa história de estado? Então, meu processo pode variar entre esses estados mostrados na figura. Então, ele pode estar num estado de novo, um estado de pronto, um estado de executando, terminado ou aguardando. Além disso, essas setas aqui vão indicar para mim a troca de estado que ele está, de novo para pronto. Então, eu vou ter as trocas de escolha do escalonador, interrupção, ele pode ter sido aceito, conclusão do evento ou espera por evento. O que significam essas coisas aí? Então, o novo é quando um processo está no estado de novo, quando ele está sendo criado. Criou o processo, ele está no estado de novo. E logo em seguida, ele já muda para o estado, para um outro estado, que seria execução, ou estado de pronto e assim por diante. O que é esse estado de execução? É quando ele está propriamente sendo executado na CPU. O estado de pronto é o quê? Quando ele apenas está aguardando a oportunidade para executar. Ele já está pronto, só esperando para a CPU estar liberada para ele poder executar. O sistema operacional que vai determinar a ordem por qual o processo vai estar em estado de pronto e vai ganhar a CPU. Então, quem vai escolher quem vai em determinados momentos é o sistema operacional através de um algoritmo, que nós vamos ver mais para frente. O estado de espera é quando esse processo está aguardando algum evento externo, por exemplo, alguém digitar alguma coisa, ou terminar de imprimir, alguma coisa ele está esperando. Estado desbloqueado é quando o processo espera por um recurso que não está disponível. Eu vou pegar, eu quero gravar num disco, porém esse disco não está lá. Ou então eu tenho que mandar essa informação para um determinado... eu preciso mandar uma mensagem. Só que ele fica em estado bloqueado porque, por exemplo, a rede caiu. Estou sem rede para fazer isso daí. E o estado de encerrado, né, seria um processo que está em estado de encerrado é quando ele terminou sua execução. Então, ele estaria nesses estados. Mas como é que eu crio um processo? Os processos precisam ser criados e finalizados o tempo inteiro. Então, a inicialização do sistema, ele vai lá e cria, ele chama um processo para poder criar e realizar algumas tarefas que têm que ser feitas. Além disso, eu posso ter a requisição do usuário para criar um novo processo. Posso também inicializar um processo de batch no mainframe, aquelas coisas que a gente tinha comentado, com sistemas em batch. Processos podem ser específicos para um usuário, então aquele processo pode fazer a leitura de um arquivo, ele pode iniciar um programa, por exemplo, dando um duplo clique, ou então também eu posso ter funções específicas, que independe do usuário, que eles são criados normalmente pelos sistemas, e pelo sistema operacional, no caso, e que são processados em segundo plano. Então, aparece muitas vezes esse nomezinho aqui, ó, esse daemons. Então, ele vai ajudar a gente a executar muita coisa. Por exemplo, quem é que verifica se chegou e-mail ou não? Então, esses processos estão rodando em background, em segundo plano, para poder mostrar isso daí para a gente. No Unix, Linux e todo esse pessoal aí, para criar um processo, existe o comandinho chamado fork. Então, ele cria um processo idêntico, então ele vai pegar o processo pai e criar um filho idêntico, tendo a mesma imagem de memória, as mesmas cadeias de caracteres do ambiente, os mesmos arquivos abertos, e aí depois o processo filho executa uma chamada para mudar a imagem da memória e executar como um novo programa. No Windows, existe esse comandinho chamado create process, e é
uma única função trata tanto do processo de criação quanto da carga do programa correto no novo processo. Então, ali no Unix eu tenho essa separação, no Windows eu tenho uma única função para fazer isso daí. O exemplo do Linux, o primeiro processo que é criado é chamado processo init, né, ou init. Ele vai gerar vários processos filhos para atender tudo aquilo que o meu sistema precisa. Mas como que é isso daí? Aqui eu tenho um processo 0 que está iniciando, aí o init ou init está aqui, processo 1, depois ele abre um terminal, abre outro terminal, pode estar sendo dado comandos aqui em terminais, os daemons vão estar aqui em outros processos. Porém, para ver isso daí melhor, a gente pode pegar e observar nessa simulação. Esse daqui é o simulador de Linux que a gente tem. Na verdade, ele simula alguns outros sistemas operacionais. No caso, eu estou usando o Linux. Depois pode olhar lá no Teams que tem o link para vocês poderem usar isso daí. Eu estou num browser aqui, então eu digitei uma linha no browser. E aí, quando eu vejo os meus comandos, na verdade, eu dou um comando aqui para ver quais processos existem, pode ver que o processo de identificação número 1, o PID1, é o meu init. A partir dele que foram chamados todos esses outros processos aqui para pegar informação de rede, até o último comandinho que eu dei aqui, esse ps AUX, que foi esse comando que eu acabei de mencionar aqui em cima, ele criou um processo para executar, porém ele já terminou, mas existe esse processo ali para ser executado. No nosso caso, então, quando a gente vai terminar, eu posso ter dois tipos de término de um processo, a finalização dele. Ele pode ter um término normal, que é um término voluntário, então a tarefa executou, tranquilinha, terminou, tudo ótimo. E aí eu chamo o comandinho exit ou exit process no Windows. Porém, ele pode terminar com um erro. Então, às vezes você pegou, você foi compilar alguma coisa, ou você executou algo ali, então deu um erro no programa e ele não vai fechar porque deu certo, e sim acabou executando um erro, no caso aqui, um erro voluntário. Então, eu tentei compilar esse arquivo chamado filename.c, porém o arquivo não existe. Se ele não existe, ele dá um erro, no caso um erro voluntário. Porém, eu tenho erros do tipo fatal, então é algo involuntário. Aí já vem aquela parte da programação onde ocorreu um bug. Então eu posso ter uma divisão por zero e aí meu programa é fechado. Eu posso tentar fazer aquela história de referência à memória, às vezes ela não existe ou não é pertencente ao programa. Provavelmente vocês tiveram esse erro lá quando estavam mexendo com ponteiro e coisas assim, que você apontava para um lugar da memória, não era seu e vinha lá o programinha, aparecia a janela no Windows falando esse programa será fechado por ocorrer uma operação ilegal. Então você tentou acessar uma área de memória que não era do programa. Além do que, você pode tentar executar uma instrução que não seja legal para o sistema operacional. Então ele falou, olha, vai lá e apaga todos os arquivos do sistema. Então, opa, não posso deixar. Então isso daí ele vai fazer com que o seu processo seja terminado. Além disso, eu posso ter outros tipos de fechamento também involuntários. Então, um deles, no Linux, a gente chama kill. Então, eu vou lá, eu mato literalmente um processo. Então, eu mato o processo, ou então eu dou esse no Windows Terminate Process, e ele vai lá e mata o processo, independente do que ele está fazendo, como é que ele está. Ele vai lá e finaliza o processo mesmo. Basicamente, o que a gente vai ter de estados do processo seriam esses três. Eu vou ter o estado de executando, de pronto e de bloqueado. O que vai acontecer? Essa opção sair de executando e indo para bloqueado, o processo está sendo executado e não pode continuar porque precisa, por exemplo, de uma entrada e saída, de alguma informação que ele não tem como prosseguir. Então ele vai para o estado bloqueado. Já um processo é bloqueado de duas maneiras. Então, chamada ao sistema, eu dou um bloco ou pause, ou se não tiver entrada disponível para aquilo que ele precisa executar. Nas transições 2 e 3, então ele está executando, ele vai para pronto, ou de pronto vai para executando. Como assim? Então ocorre que ele estava no estado de pronto, aqui embaixo, surgiu a oportunidade ali para o processador, então ele vai executar, então ele muda para executando.
Terminou aqui, ou o processador, ou o sistema operacional, o algoritmo chegou e falou, olha, você terminou seu tempo, ou por alguma razão ele retira o processo do processador e aí ele volta para o estado de pronto. Então fica fazendo essa transição ali para ser colocada. No caso da transição 4, é que quando ocorre, ela vai ocorrer porque aquele processo que estava bloqueado, que ele estava esperando por alguma coisa, já aconteceu. Então, ele estava aguardando aquela informação para ser digitada, ele estava em bloqueado, então ele sai do bloqueado e vai para o pronto, para que ele possa novamente ser processado ali. Aqui, esse daqui é um simulador chamado SOSIM. Então, ele vai simular um sistema operacional. Ele pode ser baixado, é gratuito, está lá no Teams para vocês baixarem e executarem aí no seu sistema operacional. No caso, ele roda em Windows. Aqui, eu vou simular a criação de 3 processos. Então, eu crio 3 processos nesse ponto aqui, e nessa janela eu estou vendo como ele está executando. Então, aqui eu tenho meu estado de pronto, é como uma fila. Aqui eu tenho meu estado de espera, e aqui eu tenho meu estado de execução. Então, eu posso pegar e aumentar a velocidade da minha CPU, se ela é mais rápida. Então, você pode ver que ele vai trabalhando mais rápido, né? Então, quanto maior a velocidade da CPU, mais rápido ele vai processar. Para a gente poder ver, então, reduziu aqui, né? E eu vou criar mais um processo, só que ele vai obrigatoriamente trabalhar com entrada e saída, né? Então, eu criei o processo azul e ele vai fazer uma entrada e saída. Notem que ele só vai executar quando vem aqui para execução. Então, ele veio, foi para entrada e saída. Os outros processos estão usando o processador, então meu processador estaria aqui, ó. Ele está na execução. Então, enquanto ele não terminou a entrada e saída aqui do azul, terminou a entrada e saída, ele volta para o estado de pronto. Então, o tempo inteiro ele vai ficar fazendo essas mudanças aqui. Vou vir aqui e finalizar o vermelho, então vou mandar finalizar. Ele só finaliza quando chega na execução e aí ele terminou. Então, eu posso finalizar, por exemplo, os outros processos aqui. Vou finalizar o processo amarelo. E eu posso vir aqui no processo roxo e suspender ele. Deu algum problema, então ele está suspenso, então ele vem para cá, né? Quem está executando agora? Ninguém. Ninguém está usando o processador. O azul está em espera, né? Está fazendo uma entrada e saída. E agora ele foi para lá, está vendo que ele foi tão rápido que ele bateu e já voltou. Isso daí é nossa simulação. Aí eu posso voltar aqui, fazer ele prosseguir, então ele volta para a fila para executar, né, e vou acabar terminando, finalizando esses processos aqui. Quando ele chega lá, ó, enquanto ele está fazendo a entrada e saída, ele está ali aguardando, foi para lá e terminou de executar toda a simulação.